Vamos falar também sobre o Fluminense. O Fluminense. O que acontece com o Fluminense, hein? Difícil de explicar. Digo para vocês, pelo menos, as minhas impressões iniciais aqui. Um jogo terrível de ruim. Terrível de ruim. Do Fluminense e do adversário, do Cerro Porteño. O Cerro se mostrou um time muito frágil. E terminou tendo as melhores chances do jogo. Terminou tendo as melhores chances, que foram poucas, né? Sem contar, claro, que teve um gol do Fluminense anulado, mal anulado. Mal anulado. Agora, um futebol muito pobre, muito lento do Fluminense, de pouca movimentação, muito previsível. Muitas vezes, os jogadores que pegavam a bola nas beiradas, por exemplo, não tinham nenhuma opção de um passe para frente, sempre para trás, transições lentas. Fiquei muito decepcionado. Você sabe que eu já disse várias vezes o quanto eu gosto de ver o Fluminense jogar. Mas hoje, vou dizer para você que talvez tenha sido uma das piores partidas desse Fluminense sob o comando do Fernando Diniz, embora o resultado não seja ruim. O empate contra o Cerro no Paraguai, em teoria, é bom. Bom, vamos lá. Eu acho que o jogo se divide para mim em duas partes. A pior e a menos pior. Exato. Então, a menos pior... Ainda que o Fluminense não tenha criado quase nada, o início do jogo, os primeiros 30 minutos de jogo, são de um Fluminense tentando jogar a sua forma mais tradicional. Você via muito mais frequentemente o Arias atravessando o campo para se juntar com o Marquinhos, os meias aparecendo por ali, o Fluminense juntando pelo lado direito e, eventualmente, pelo lado esquerdo, com o Marquinhos fazendo esse trabalho, ele atravessar o campo para encontrar o Arias e os demais jogadores, para o Fluminense trocar passe curto e tentar infiltrar. Tinha a bola, tinha volume, tinha controle. Essa é uma das grandes chances do Cerro Porteño no jogo. Do jogo, eu acho, né? O Fábio vai fazer duas no final boas, do jogo, né? Tem uma defesa do Fábio na cabeçada do Turim, que é dificílima. Mas, enfim, meia hora do jogo, o Fluminense tentando fazer essas aproximações, não tinha volume, controle, mas não tinha profundidade e infiltração, algo que já aconteceu com o Fluminense em outros momentos da temporada, mas pelo menos era o Fluminense tentando impor a sua forma de jogar. A partir dali, o Diniz muda e abre Marquinhos de um lado, Arias do outro, e passa a jogar com esses jogadores dando amplitude no campo, o que tem sido, em alguns momentos, já foi no ano passado, uma espécie de plano B. Aí o lance do gol, o Arias, a bola toca na mão do Arias? Toca. Mas, tecnicamente, o gol não é do Arias, o gol é contra. Então, precisa se aplicar a esse toque de mão a regra do toque de mão, intencional, não intencional, com gesto antinatural, todos os... O braço está aberto ou não está, que não era o caso. Todos os parâmetros que medem se um toque de mão é uma infração ou não é uma infração. E, nesse caso, não era uma infração esse toque de mão. Como não foi o Arias o autor do gol, o gol deveria ter sido validado e acho até que é um erro grosseiro da arbitragem nesse tipo de interpretação da regra do jogo, porque o gol é do defensor. Por mais... Ela pega na trave, dá rebote, na teoria dá um rebote, o goleiro faz conta. Dá até para discutir se o espírito da regra não é respeitado, porque ela é para evitar um gol. Confesso que eu fiquei com dúvida. Eu também não. Porque é quase o gol do Arias, né? Não é um gol na prática, na súmula. Mas ele ocasiona tudo do gol ao finalizar. Você sabe que na hora eu nem pensei nessa alternativa. Fui pensar nisso depois apenas. Mas enquanto eu estava assistindo o jogo, eu falei, óbvio, tem que anular, porque foi o Arias quem fez o gol, a bola tocou no braço dele, aí não cabe interpretação. Mas o chute do Arias não ocasionou gol. Exato. O gol acontece depois. A bola não entrou, né, no chute do Arias. Não entraria. A bola bate na trave, está voltando para dentro do campo. E aí um zagueiro que faz. Bom, mas a segunda parte do Fluminense é que me preocupou mais. O Fluminense já fez em outros momentos jogar com os pontas abertos, tentando, com o jogo até com alguns elementos um pouco mais posicionais do que é habitualmente o jogo do Diniz. Tinha o Samuel Xavier como um meia por dentro, por vezes depois que entrou o Renato Augusto, por vezes o Marcelo atacando um pouco mais por dentro. A partir daí, o Fluminense foi, acima de tudo, um time distante um do outro. Você olhava para o campo e não reconhecia, em termos de identidade, o Fluminense. Jogadores distantes, os passes necessariamente tendo que ser mais longos e com um índice de acerto baixo. Era um Fluminense que não fluía com a bola. Teve esse lance do Arias, sim, do gol anulado, mas praticamente não criou mais nada no jogo. O Fluminense fez os últimos 60 minutos de jogo, nesse modelo com os pontas mais abertos, foi um time espaçado, fluía pouco com a bola, bem abaixo do habitual. Que é um dado. Sabe quantas finalizações havia tido no jogo aos 43 minutos do primeiro tempo? Uma.
uma finalização apenas do Fluminense e do Cano, mas nenhuma, nem do Cerro e nem do Fluminense. Terminou 1-0 em finalizações. Uma bola que o Cano pega na intermediária e chuta. Não é uma jogada construída. É pela falta de objetividade mesmo que o Fluminense acabou não conseguindo. Em alguns jogos do Fluminense, quando acontece isso, fica aquele negócio que é um pouco mais... O que preocupa... moroso, né, cara? Porque daí você não vê um drible, você não vê um bom posicionamento, é só um passe. Você chegou no campo ali, parece que para o jogo. E outra, tudo muito estático. Por exemplo, não é o Fluminense esse. Não. Por exemplo, o Alex é o lateral direito aqui, eu sou o Ganso. No Ganso não, que não é o melhor exemplo. Mas vamos dizer, eu sou o Arias. Eu sou o Arias, dou a bola ali no Samuel Xavier e continuo parado. Se não tiver aqui. Toque e passa, não vai... O Fluminense, a principal característica do Fluminense é eu toco lá no Alex e vou passar aqui. Sempre tem alguém no espaço. Frente, ou alguém vai atacar aquele espaço. E hoje não havia nenhum jogador com essa iniciativa de atacar o espaço. O Fluminense não invadiu a última linha defensiva do Cerro Porteña quase que nenhuma oportunidade durante o jogo. Os passes quase sempre eram para trás. As chances até mais perigosas, se for ver, o Cerro Porteño teve mais com um time que é muito inferior. Muito inferior. Poucas, mas no número superior. O Fluminense, de lance claro de gol, o único foi o gol do Arias anulado. Não houve uma outra grande finalização, me chamou a atenção outra grande chance. A rapidez com que o Fluminense migrou do que é habitualmente o seu plano A para se transformar numa versão ruim de algo que ele habitualmente não é. E depois também não tipo de jogo que não até é o dele. Atleta e não conseguiu sair do lamaçal, vamos dizer. Teve alguns minutinhos quando entrou o Renato Augusto que ele conseguiu encontrar o Marcelo, mas durou muito pouco. Foi um lampejo e o Fluminense não voltou a criar. O Fluminense partiu para executar um outro tipo de jogo, que ele já fez em alguns momentos, inclusive do ano passado, na campanha da Libertadores, mas fez muito mal feito. Não foi um time muito distante de executar bem. Com todas as ponderações, que era um campo em que o campo fazia o jogo ficar mais lento, campo pesado, não era um bom gramado, mas ainda também assim... estava longe de ser ruim. Ainda assim o Fluminense podia ter apresentado mais. Não era um gramado perfeito, mas não era um gramado ruim. E alguns tantos jogos a gente viu. Se o Fluminense às vezes não ia tão bem, não era tão efetivo de construir e tal, de ficar, o Arias estava super bem. Mas quando o Arias não vai bem, ele fica discreto no jogo, é realmente algo mais sério. E passou o Arias o segundo tempo inteiro como um ponta colado praticamente à linha lateral. Sem mudar nada de movimento. Não, futebol muito decepcionante hoje do Fluminense, apesar, repito, do resultado que não é ruim. O resultado, o empate fora de casa contra o Cerro Porteño, com o estádio lotado, né, e tudo que é normal por lá, não deixa de ser um resultado aceitável. Vamos ouvir os personagens do jogo, Renato Augusto e Fernando Diniz. Renato que entrou na segunda etapa, né, não começou como titular. Ele e Fernando Diniz conversaram com os jornalistas depois desse empate em 0-0 no Paraguai. Foi algo inadmissível em qualquer época, principalmente nos tempos de hoje. E a gente espera que sirva de correção para esses e para outros, e também para o futebol brasileiro, a questão de se levar as coisas muito mais a sério, porque tem muita coisa envolvida no futebol profissional. São muitas famílias envolvidas e a gente tem que fazer com que a gente aumente ao máximo a nossa chance de ganhar, sem nunca ter a certeza de que vai ganhar. Mas a gente tem que trabalhar com respeito e com o máximo de empenho para que as coisas aconteçam da maneira correta. Em relação ao jogo, foi um jogo, o principal adversário, um dos principais adversários do jogo hoje foi o campo. Esse campo parece muito o campo da Ilha do Retiro, do Sport. O Barradão não sei como é que está hoje, mas na minha época quando eu jogava também, é um campo que parece que ele está bom, mas ele é um campo muito diferente, é uma grama e um tipo de solo que segura muito a bola, então o jogo fica muito lento. A gente teve que se adaptar ao campo, se adaptar rapidamente ao estilo de arbitragem e àquilo que o Cerro Porteño também propunha, que é algo parecido com o que aconteceu lá contra o Alianza Lima, que era um campo um pouco parecido, esse mais pesado ainda. Em relação aos garotos, a gente não tem uma previsão, isso é uma coisa que a gente vai conversando dia a dia. Em relação ao Fábio, eu não canso de dizer, o Fábio é um cara que ele tinha que ser mencionado mais vezes, porque ele é espetacular. A idade que ele tem e o que ele faz, a maneira como ele se comporta no dia a dia, como ele ajuda as pessoas. Então, um cara com 43 anos é um símbolo aí, que infelizmente não disputou a Copa do Mundo, que merecia pelo menos ter disputado pelo menos uma, porque é um craque.
Obviamente que a gente sempre teve grandes goleiros, nos últimos 20, 30 anos, mas ele era um cara que merecia ter disputado uma Copa do Mundo, porque ele é muito diferente como goleiro e como pessoa. Então a gente fica muito honrado de poder trabalhar com um cara desse nível aqui. Porque o planejamento, ele nunca você consegue cumpri-lo de maneira integral. Hoje a gente já teve uma baixa do André, a gente não sabe o tempo que ele vai ficar afastado. E a gente não sabe também como os jogadores vão reagir. Ontem a gente treinou num campo lá todo enlameado, por causa da chuva. Então, fora as viagens, os campos de treinamento, os campos de jogos, e a gente tem que ver como é que os jogadores vão se comportar para a gente procurar sempre colocar o melhor Fluminense em cada partida. Voltar de um tempo parado num campo um pouco diferente, um pouco pesado, é um pouco mais difícil. Realmente o jogo estava um pouco diferente, então procurei ficar perto do Germán para, de repente, buscar uma finalização ou dar um pouco mais de profundidade na área. Tá aí o Diniz falando sobre a festa, né, de JK e companhia na véspera do clássico do final de semana, em que o Fluminense bateu o Vasco por 2-1 no hotel, né, onde os jogadores estavam concentrados, estão afastados momentaneamente do elenco, né, não participaram dessa viagem ao Paraguai e não estarão também no jogo do final de semana. E depois falando sobre o jogo, né, fala sobre o campo, é verdade, o campo mais lento, um pouco, ainda assim, né, com a qualidade técnica que tem o Fluminense, era para ter feito uma partida melhor hoje diante do Cerro Porteño. A gente tem aqui para mostrar para vocês com mais detalhes, né, o gol anulado, né, o gol marcado pelo Arias. A gente consultou Paulo César de Oliveira, que confirmou que para ele o gol era legal, né? Assim como o Mansur bem explicou, o gol não foi do Arias, foi um gol contra na prática. Então, por mais que tenha havido toque, e houve o toque na mão do Arias, antes braço da finalização, junto ao corpo, movimento natural. Isso, o braço está junto ao corpo. Muito próximo, uma bola rápida. A mão tá ali junto aos shorts, né, do calção. E a bola ia, inclusive, em direção à coxa dele. Isso, a bola bateria na coxa ali, ó lá. E então o gol deveria ser validado, porque houve o gol contra. A bola toca no travessão, né, e o zagueiro mete ela para a rede. Uma coisa é dizer então, que a atuação do Fluminense foi ruim. A outra é dizer que o gol deveria ter sido validado e o Fluminense poderia ter tido 1-0. Agora, o Fluminense está devendo na temporada, né? Ele tem algumas boas atuações, acho que fez um bom jogo contra o Bahia, por exemplo. A volta da Recopa, para mim, foi o sinal. A volta da Recopa me deu até o sinal de que o Fluminense tinha iniciado ali a temporada. Foi um jogo que ele impôs ao jeito dele de jogar, jogou no campo do adversário, até conseguiu os gols que ele precisava para conquistar aquele título, mas ele não conseguiu ter continuidade. Por um momento era natural entender a questão física, foi um time que trabalhou menos no início do ano para voltar por causa do Mundial. Mas conforme o tempo vai passando, a gente cria a expectativa de uma retomada, inclusive da movimentação dos jogadores, né? Porque esse jeito de jogar exige, como você falou, bastante mobilidade para você tocar e se apresentar mais à frente para receber a bola. O time, quanto mais estático, menos fluidez ele vai ter no jeito de jogar. E o Diniz, ele tem tentado, né? Essa questão dessa mudança de jogo, pelo menos a dinâmica de posse de bola, ok, mas de alguns movimentos, não de ficar só apenas num canto. E de quem chegou também, praticamente o Marquinhos, né, que está conseguindo dar essa resposta para poder acrescentar uma característica diferente, né? Então, dos demais que acabaram chegando, você vê que ainda tem algo que não conseguiu somar, porque o Renato se machucou, teve ali um jogo ou dois que ele entrou e entrou bem e tal, mas esse acréscimo ele é importante para uma característica, porque é o que vai oxigenar. Quem não venceu, o que eles venceram, não passaram por essa descarga de energia que eles passaram, de repente agora para poder colocar algo. Sabe que a falta de velocidade hoje do Fluminense, de agilidade nas ações, deu a impressão que o Fluminense estava jogando na altitude hoje. Foi um jogo muito lento, né, para um time que costuma, apesar de toda a paciência para rodar a bola, mas é um time que nas ações ofensivas costuma ser rápido, né? Nas ultrapassagens, hora do Samuel Xavier, do Arias, agora com o Marquinhos, que é outro jogador que tem boa velocidade, tem drible, e nada disso aconteceu nesse jogo hoje no Paraguai. Foi especialmente desapontador porque o clássico com o Vasco,
o primeiro tempo do Fluminense parecia um novo sinal de que agora pode ser que, que a coisa tenha voltado. E esse jogo, de novo, cortou um pouquinho dessas sensações. E dentro do campo tem uns jogos que é impressionante, que bate esse negócio. Parece que você não tem inspiração. A impressão é que o pessoal tinha comido uma feijoada. Às vezes pega em algum setor e às vezes pega no geral. Essa primeira fase do Fluminense, beleza, normal. Eu sigo, vou caminhando. A hora que chegou ali na fase, que é a mais complicada para você fazer, você precisa de uma inspiração que hoje naturalmente faltou. O Frederico Miranda, aqui na hashtag Troca de Passes, diz: fala, Diniz, muita corneta, hein? Muita retranca do Cerro jogando em casa. Ainda teve o gol mal anulado. Não, teve o gol mal anulado. Ainda assim, com a retranca do Cerro jogando em casa, o Fluminense normalmente joga numa velocidade maior, numa rotação maior do que foi hoje. Bem maior, porque hoje foi muito, muito devagar mesmo. O Fábio Coelho diz: pelo momento, a punição pedagógica aplicada aos jogadores do Flu comprometeu o desempenho do time. Não teria sido mais inteligente uma multa aos jogadores em razão da necessidade de vitória na Libertadores? É difícil, né? Porque eles consideraram uma falta grave dos meninos. E aí o Alex sabe muito melhor do que a gente, porque como esse tipo de coisa repercute no grupo, né? Tem horas que você precisa dar alguns sinais claros do funcionamento, que tem regras, né? Tem limite. Eu gostei muito da fala do Diniz, cara. E assim, às vezes quando é falado, e quem gosta de fazer suas festas é jovem, porque é jovem, mas tem os mais velhos também que a gente vê que não para de fazer, não é o problema de você gostar, só que você está numa profissão que exige muito da sua parte física, você não vai fazer uma festa até às 10 da noite. Né? Então, você tem que escolher melhor isso e a maneira de fazer. Que tem jogadores que a gente já viu que às vezes passa até desapercebido, mas ele faz também. Sobre a responsabilidade com a profissão de atleta de futebol, cara. Ele realmente tem que ser mais responsável, ele tem que realmente pensar no que ele recebe do clube, no que ele praticamente acaba vestindo quando ele está tendo essa oportunidade. E nada melhor do que realmente algo muito firme para que, de repente, eles possam entender. Isso a gente está vendo, de repente, do John Kennedy, que estava nessa. Puxa, melhorou, olha o resultado que ele deu. De repente, desvirtuou um pouquinho, olha o resultado que está dando. Não só por isso, mas é de ter responsabilidade mesmo um pouco maior, e tem que ter sim. Vai ter seu momento para fazer suas festas e curtir, mas é realmente tem que ser mais profissional, cara. O futebol ele exige isso e o clube ele não pode falar assim, só porque você tem um contrato longo, você pode fazer o que você quer. Eu imagino que tem momentos que se a posição não é firme, para o resto do grupo não soa legal, né? Não soa legal. Essa irresponsabilidade sempre acaba pegando nos outros, porque uma hora ou outra vai acabar faltando. E como está faltando no campo, é preciso eles passarem isso, porque é um recado para todo o clube, acaba sendo para o futebol, mas para a categoria de base, enfim, para todo mundo que vem, para poder saber os limites. Só para fechar aqui nas mensagens, Totocuri manda a seguinte mensagem aqui, ó: os caras envelheceram, é um time mais velho, Felipe Melo, Marcelo, Ganso, Cano, Renato Augusto, ano passado, né? Fábio, Manuel, exato, né? Envelheceram, mas não há tanto... o ano passado 6 meses. Da Libertadores para cá, envelheceram 4 ou 5 meses. Exatamente. É bastante gente com mais idade, mas ainda assim... E tá chegando mais um, hein? Não tá? Vamos mostrar agora. Aparentemente, sim. Porque, olha só aqui, ó, Thiago Silva. Olha esse só. Esse tá em plena forma, né? 39, tá jogando o fino da bola. Jogando na elite. Jogando ali também. Chelsea. O Thiago Silva, olha só. Ele, hoje, algumas informações que vieram da Europa... Esse gol de falta não é normal também, o Capita. A conta de Instagram OneFootball, né, que é uma conta internacional de futebol e trata com muita seriedade as questões ligadas ao futebol, publicou que Thiago Silva e Fluminense chegaram a um acordo financeiro para que o Thiago venha jogar no Flu a partir do meio do ano, né, assim que se encerrar o seu contrato com o Chelsea. Então, havia o interesse de clubes da Arábia Saudita em levar o Thiago para lá, mas Estados Unidos, pelo que diz o OneFootball, o Thiago Silva já teria esse acordo verbal e teria decidido retornar ao Brasil, ao clube que o revelou. Um grande reforço, apesar dos 39 anos. É um cara que sempre se cuidou. Se vocês não tiveram a oportunidade de ver, aqui no Sport TV a gente tem um programa com Décio Lopes, o Expresso da Bola. O Décio Lopes foi fazer uma entrevista com o Thiago na casa dele. E o Thiago tem uma estrutura de recuperação, de fisioterapia, a parte muscular. Como o Hulk, por exemplo. Como o Hulk, uma parte de crioterapia. É fantástico. O Thiago é um cara que... São milhões de reais investidos
É um cara que se cuidou a vida inteira, se dedicou para estar jogando em altíssimo nível. Não é sorte ele estar nessa idade, nesse nível, jogando na Premier League. Acabou de jogar uma Copa do Mundo há 1 ano e meio. E outra, gente, é muito fácil aqui no Brasil a gente julgar o número. Igual o Cássio hoje, infelizmente, está passando na questão do Corinthians. Só que o Cássio tem 37 anos e a gente tem que lembrar que o Fábio virou ídolo do Fluminense e está com 43 para 44. E melhorando. Tá entendendo? Então, o momento da situação do futebol, ele é muito cruel, eu acho, com a questão do número. Um exemplo a gente pode dar do Felipe Melo. Quantas vezes a gente vê o Felipe Melo realmente fora no ano de tantos jogos e coisas? Olha o que ele está acrescentando realmente. É muito profissional. É muito profissional. Então, o cara que se cuida nessa idade, o Nenê também, com 43 anos, está tentando, né? Jogando no Juventude. Teve uma lesão séria, está tentando voltar agora. Então, o Thiago, ele traz também isso, que é importantíssimo para um clube, para esses moleque doido que tem hoje, de mostrar o que é e por que fez uma carreira desse jeito e que vale a pena você ser responsável e profissional com o futebol. Não dá para dizer... Profissionalismo. Thiago Silva sempre foi um profissional do mais alto nível, do mais alto gabarito. Tanto em termos de conduta como em termos técnicos, né? Claro. Ele não jogou, não foi por favor que ele foi capitão do Milan, que ele jogou no Chelsea, Paris Saint-Germain. Essas portas não se abriram porque alguém fez favor a ele. O Chelsea contratou ele saindo com 35 para 36 anos. Ganhou a Champions League lá, né? Já nessa fase avançada da carreira. É um cara importantíssimo, eu falo de novo desse lado que seja humano para passar boas mensagens. Tomara que isso se concretize para o nosso futebol, para a nossa sociedade. Importante dizer assim, não é que o Fluminense não sinta em momento nenhum a questão de ter vários jogadores. Com certeza. Houve momentos da temporada que isso pesou, houve tipos de jogos em que isso pesou e que isso foi um tema. A final da Libertadores teve um momento que o time deu uma baixada, foi um momento que o Boca até cresceu e aí precisou de algumas correções. Agora, a chegada do Thiago, na posição que joga, no nível que joga hoje, não me parece que vai ser mais um elemento... Até porque a defesa já, quando você joga com o Manuel e o Felipe Melo, você já joga com 2 jogadores que já estão numa fase avançada de carreira, você vai trocar um pelo outro, eventualmente. Agora, e a qualidade... E assim, a leitura de jogo é enorme. E só para deixar claro, né, o OneFootball publicou que existe um acordo, mas outras informações dão conta de que há conversa, né, ainda com o Fluminense, de que times da Liga Saudita, da MLS, a Liga dos Estados Unidos, também teria interesse no Thiago. O Thiago, vale lembrar que ele tem filhos que jogam na base do Chelsea hoje e talvez possa atrapalhar alguma negociação, a estabilidade familiar, mas a notícia que o OneFootball publicou e que a gente vai ter que aguardar para ver se ela se confirma, é de que Thiago e Fluminense teriam chegado a um acordo financeiro para que ele voltasse. É natural, óbvio, como com qualquer jogador de futebol profissional, que vai ter uma relação profissional que precisa ser discutida entre ele e o Fluminense e pode estar sendo discutida. Agora, basicamente, ele vai voltar para uma decisão de vida, né? Isso. Evidente que dentro de algumas condições mínimas, mas... É a escolha de onde eu vou terminar a minha vida. É isso, no clube com que ele tem uma relação de afeto que obviamente existe. E se ele tem ainda essa questão dos filhos jogando, é mais um sinal de que ele, às vezes, para o mercado árabe ou até americano, para a parte profissional desses atletas é melhor então que ele volte para o Brasil, porque ele traz o filho junto, vai começar aqui e já programa uma venda de novo se acontecer pro Chelsea. Falei, eu levo lá, né, cara? Xerém é o por aí. Só um detalhe rápido sobre o jogo do Fluminense de novo. Um número que eu acho interessante de falar. Talvez muita gente não esteja familiarizado com uma métrica atual que se usa muito dos gols esperados, o chamado XG. É só para rapidamente tentar... Existem modelos matemáticos que, de acordo com a posição da finalização, a situação... O equilíbrio do corpo, a distância do gol, a posição dos defensores, esses modelos estabelecem uma probabilidade daquele lance terminar em gol. Se a probabilidade for 10%, aquele lance é 0,10. Se for 15%, 0,15, e assim vai somando tudo. E, ao final, diz, pela qualidade das chances criadas, mais do que a quantidade de finalizações, quantos gols, entre aspas, aquele time deveria ter marcado. Fluminense termina o jogo
pelas algumas empresas que fazem essa métrica, o Fluminense termina o jogo com um XG acumulado no jogo de 0,18. É muito pouco. É muito pouco. A qualidade das chances E o Cerro tem aí? Cerro 0,38. Não foi muito, mas foi mais que o Fluminense. Mas mais do que o Fluminense, no caso, né? Que jogou bem menos. Os dois placar moral foi 3-1. Não, os dois produziram para menos de um gol. É isso. Né? O normal foi o 0-0. Mas então pode falar que no jogo saiu quase um gol. Se somar tudo, quase ganhei vai de 1 a dar 0. 0,56, é mais de meio gol. Não, mas não deu nem meio, viu, André, Alex? Não Nem chegou meio, a meio gol, né? Porque se somar o 0... Dá 0,56, um pouquinho mais de meio gol. Um pouquinho mais de meio. Então tá bom. Olha só, hoje aconteceu...